Hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen, liebe Leute, sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Schaff, sou o seu professor de alemão e eu quero te dar as boas-vindas à aula de número 6 de 60 aulas que nós temos aqui, então, no nosso desafio 60 dias Alemão Sem Lacunas. Seja muito bem-vindo, já pega o teu papel, já pega a tua caneta aí para você acompanhar essa aula. E hoje, meus amigos, nós vamos trabalhar com uma temática muito especial, não só para o seu dia a dia, ou seja, para a sua vida real, quando você estiver lá na Alemanha, ou agora, né, enquanto você está estudando aí o idioma alemão, mas também para a sua prova, tá? Principalmente, pessoal, porque nós vamos trabalhar aqui com as nossas W-Fragen, ou seja, com perguntas, então, com um pronome interrogativo, né, que começa, então, ali com a letra W, né, por isso W-Fragen, né, em alemão W tem som de V, e com as nossas Ja-Nein-Fragen, que são perguntas, então, de sim ou não. A nossa ideia aqui, então, é esclarecer para você qual que é a diferença então, entre uma V-Frage e uma Ja-Nein-Frage, ou seja, entender quando que eu utilizo cada uma e também, pessoal, trabalhar com respostas, tá? A gente precisa não só saber fazer uma pergunta, como também compreender essa pergunta e responder de forma adequada. Para você que vai fazer prova, tá? Seja, né, de nível A1, de nível A2, de nível B1, tá? Principalmente, as perguntas elas são parte da interação. Ou seja, você vai ter que conversar com o seu colega, você vai ter que fazer perguntas adequadas e corretamente também responder de forma adequada e correta, certo? Lembrando, meus amigos, que o nosso objetivo aqui no nosso desafio 60 dias alemão sem lacunas, tá aqui, né, meus amigos? Olha só. É então tapar essas lacunas do seu aprendizado do alemão e permitir que você avance. A gente quer trazer então aqui uma organização, né? Ou seja, uma reestruturação de todo o teu aprendizado do alemão, verificar então essas falhas, esses buracos que estão presentes ali, tapar esses buracos para que você possa então progredir. Ou seja, andar então numa estrada então aí sem buracos, né? Poder avançar, poder seguir em frente e realizar os seus objetivos, tá bom? Vamos iniciar então, meus amigos? Vamos lá, liebe Leute. É isso aí, pessoal. Olha só. Vamos trabalhar então hoje, né, com as nossas W-Fragen, ou seja, perguntas abertas com pronome interrogativo, e Ja-Nein-Fragen, ou seja, perguntas de sim ou não. Meus amigos, por que que você precisa dominar esse assunto? Perguntas, pessoal, são parte de qualquer conversa, tá? Sem saber perguntar, o aluno ele fica preso então ali numa posição passiva, né? Ou seja, até entende, mas ele não participa então ali dessa conversa. Perguntas são uma forma, então, da gente interagir com o mundo e também com as pessoas ali ao nosso redor. Se você for fazer uma prova como a do Goethe Institut ou do TEG, você precisa, desde o A1, dominar estruturas de perguntas. Inclusive, pessoal, a prova de nível A1, ela gira basicamente em torno aqui das nossas W-Fragen e das nossas Ja-Nein-Fragen. Ou seja, fazer perguntas e responder, então, ali de forma adequada. Se o aluno não souber montar uma pergunta básica ali, ele vai rodar, ou seja, ele não vai atingir a pontuação mínima, então, ali para ser aprovado. E a mesma coisa vai estar sendo avaliado se você estiver fazendo uma prova de nível A2 ou uma prova de nível B1. A gente precisa, pessoal, quando a gente conversa com alguém, a nossa conversa não se trata somente então, de expor alguma coisa, não seja de ficar afirmando coisas. A gente pergunta, a gente responde, outra pessoa pergunta, a gente responde, e assim a gente vai conseguindo atingir a interação. Isso aqui, pessoal, não se restringe ao nível A1, tá? Entendam isso, né? Nos níveis A2 e B1, as interações, então, se tornam mais intensas e o aluno, no caso, você, precisa conduzir, então, ali um diálogo completo e coerente com o seu colega. E isso significa fazer perguntas e responder, então, aqui adequadamente. Meus amigos, olha só. Por exemplo, né, tomando lá o Sprechen Teil 3, ou seja, a terceira parte da prova do TELC, que na prova da parte do Sprechen, né, da prova do TELC B1 e da prova do Goethe, né, que é o Sprechen Teil 1. Lá existe uma parte do Sprechen que é o Gemeinsam etwas planen, ou seja, que você deve planejar então alguma coisa junto. E só lá a interação é o tempo todo de eu fazendo perguntas então para a pessoa no formato então de sugestão. Vamos fazer então tal coisa, tal dia, né? Vamos organizar a festa então tal dia. O que que você acha disso? Tempo todo, pessoal, e eu vou ter que estar respondendo. Meu colega também vai fazer perguntas para mim. Eu vou ter que reagir adequadamente. Ou seja, se eu não dominar as perguntas, você vai ter uma lacuna gigantesca aí no teu aprendizado e tu não vai seguir em frente. Então, dominar as W-Fragen e as Ja-Nein-Fragen vão permitir que você crie conversas reais, ou seja, crie conversas autênticas, consiga pedir ajuda no caso de necessidade, participe de entrevistas de emprego, exames, atendimentos. Você vai numa entrevista de emprego,
o futuro empregador, né, a pessoa que está te entrevistando lá, o entrevistador, a entrevistadora, vai te fazer perguntas, você vai ter que reconhecer essas perguntas e responder adequadamente. Tu vai num exame lá, por exemplo, né? Tu vai se consultar, por exemplo, lá com um médico, por exemplo. O médico ele vai te fazer perguntas, né? Tu vai ter que responder, tá? Então não se trata só de fazer a pergunta, mas também de saber reconhecer elas. Vai participar de algum tipo de atendimento ali e vai te permitindo que você destrave o seu Sprechen desde o nível A1, ou seja, que você destrave então aí a sua fala. Então é um conteúdo aparentemente simples, né, e básico, mas que é uma lacuna enorme, pessoal, até mesmo em alunos de nível B1. Tá? Isso para mim aqui é mais que claro, pessoal. Assim, muitas vezes, né, chega lá o aluno, então, quando ele vem fazer o meu preparatório ali, né, no CPCA Meta B1, né, que é o meu curso preparatório para o Goethe Certificat B1, e ele não sabe, não tem segurança em montar uma V-frage, não sabe como é que monta uma Ja-Nein-Frage, ou seja, ele fica então ali perdido. Então ele faz uma frase afirmativa e coloca uma entonação ainda, né? Ou seja, como a gente faz no português. Em alemão, pessoal, a gente tem uma estrutura clara de perguntas. Eu não preciso nem aumentar. Você quer um pedaço de bolo? Né? A gente faz assim no português. Não? Você quer um pedaço de bolo? O alemão não, ele faz reto, né? Möchtest du ein Stück Kuchen? Né? Möchtest du ein Stück Kuchen? Ó, eu posso abaixar o meu som, ou eu posso também levantar, né? Dependendo então da situação ali. Möchtest du ein Stück Kuchen? Ou Möchtest du ein Stück Kuchen? Olha só como a minha voz lá baixou. As duas são perguntas, tá? Mas eu tenho uma estrutura ali definida que me permite reconhecer que se trata então de uma pergunta. Qual que é a minha promessa, então, para você aqui hoje? O que eu quero que você atinja até o final dessa aula? Ao final dessa aula, eu quero que você seja capaz, então, de formular qualquer pergunta essencial em alemão, usar a posição do verbo, então, ali de forma segura, né, extremamente importante, distinguir quando usar uma V-frage e uma Ja-Nein-Frage, reconhecer padrões, então, que vão acelerar o teu aprendizado e que serve diretamente para as provas, né, tanto do A1, do A2, como também do B1. Esse conteúdo aqui, meus amigos, é essencial, tá, para as próximas aulas. Por quê? Diante de todas as estruturas mais complexas, né, que a gente vai revisar, então, em aulas posteriores, a gente sempre vai montar, então, V-Fragen, como também Ja-Nein-Fragen nessas diversas estruturas. Então, aqui a gente vai aprender a forma do bolo, né? Ou seja, aquilo que a gente precisa conhecer. E depois a gente vai adaptar, então, para as mais diversas estruturas que aparecerem para a gente com verbo modal no perfect, no plusquamperfect, né, no e tudo, né, ou seja, vai ter com trennbare Verben, por exemplo, sempre elas vão estar presentes. Eu quero que você entenda agora aqui, quero te trazer então uma contextualização prática, né, ou seja, com relação à vida real e às certificações. Na vida real, então, quando você estiver lá na Alemanha, muito em breve, né? Muito em breve, você vai ter o seu certificado aí na mão, você vai, então, lá conseguir o seu visto, você vai conseguir um emprego na Alemanha, você vai embarcar para essa nova jornada, tá? Eu já estou aqui torcendo por você, tá bom? Então, lá você vai precisar pedir informações, você vai precisar resolver problemas, marcar consultas, comprar alguma coisa, viajar, falar com colegas de trabalho. Você vai ter que ter essa interação, então, através de perguntas, né? E também de respostas. Nas provas de certificação agora, né, A1, A2 e B1, as duas formas de perguntas aparecem intensamente em todas as partes da prova, ou seja, no Lesen, no Hören, no Schreiben e no Sprechen, né, principalmente. Né? Lembra que eu comentei agora, né, que a gente precisa interagir com o nosso colega? Então, no TEG e no Goethe Institut, perguntas claras com respostas adequadas demonstram, então, segurança, algo que afeta, então, diretamente ali na sua pontuação. Certo? Então tá aí, meus amigos, depois dessa breve introdução aqui, eu quero começar com você, então, aqui agora, o estudo das nossas V-Fragen. Olha só, tá aqui então, meus amigos, primeiramente eu quero que você fale comigo, tá? W em alemão tem som de V, como o nosso V no português. Fale comigo, V-Fragen, V-Fragen. O que são V-Fragen? V-Fragen, então, são um tipo de pergunta em alemão. Elas possuem esse nome V-Fragen porque elas sempre iniciam com aquilo que a gente chama de V-Fragewort. Lembrando, né, que a palavra Frage significa pergunta, tá? Então é literalmente, né, uma pergunta com W, tá? Perguntas com W. Essa V-Fragewort é um pronome interrogativo, uma palavra então que a gente coloca ali na nossa frase para indicar que a gente está fazendo uma pergunta. Cada V-Fragewort possui um significado específico e a sua escolha vai depender daquilo que você deseja perguntar. Pessoal, se eu quero perguntar o teu destino, por exemplo, né? Para onde que você está indo? Eu vou perguntar aonde você vai,
certo? Ou para onde, né, você vai. Se eu quero saber onde você está, olha só a minha pergunta aqui, ó. Onde você está? Se eu quero saber agora o que você vai fazer, eu vou perguntar o que você vai fazer. No português, nós temos esses pronomes interrogativos, só que eles não começam com W, tá? Essa que é a grande diferença, então, aqui entre o português e o alemão. Ó, o que, quando, como, tudo isso são V-Fragen, então, né? Vamos dizer assim, tá? No português. As V-Fragen, pessoal, preste bem atenção nisso daqui. As V-Fragen são perguntas abertas, ou seja, offene Fragen. O que significa isso? A pergunta que eu fizer para a pessoa, ela vai ter que responder de forma completa, ou seja, de fato respondendo aquela pergunta, trazendo a informação completa. Se a pessoa me faz essa pergunta também, eu vou precisar trazer uma resposta completa. Você concorda que se eu perguntar assim para você, ó, qual o seu nome? E você disser sim, não faz sentido, pessoal. Quando eu pergunto qual o seu nome, você vai ter que me dizer, meu nome é Mateus, por exemplo. Meu nome é Rafaela. Meu nome é Ana. Meu nome é José. E assim por diante. Ou seja, tu vai ter que dar essa resposta. Onde você mora? Não. Não faz sentido, pessoal. Onde você mora? Eu moro em Florianópolis, por exemplo. Tá? Ou seja, eu tenho que oferecer essa resposta então completa, dizer exatamente aquilo, né? Ou seja, responder exatamente aquilo que a pessoa está perguntando. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender a respeito das V-Fragen. Entende então aqui que as V-Fragen não se trata de eu tomar uma decisão, ou seja, de responder com sim, né, com o nosso já ou com um não. Pessoal, às vezes aqui vai estar a questão do corretor, tá? Se você vê esse já aqui, se trata do nosso já, tá? Do alemão. A resposta precisa sempre ser dada, então, de forma completa, de acordo com o que a pessoa está perguntando. Vamos para a estrutura de frase. Olha aqui a nossa forma de bolo. Forma do bolo, né? A forma de frase, então, para as nossas V-Fragen. Como é que vai ser sempre, pessoal, a estrutura, tá? Isso aqui não muda. Na primeira posição, ou seja, na posição 1, nós vamos ter a nossa V-Fragewort. Já vou te mostrar diversas aqui, já para você ter essa lista, para você poder consultar, revisar, para absorver isso aqui de uma vez por todas. Posição 1 sempre vai estar a nossa V-Fragewort. Posição 2 é a casa do verbo, pessoal. Posição 2 é onde a gente vai colocar o nosso verbo, então. O nosso verbo conjugado. Na posição 3, a gente vai ter o sujeito. Lembre-se que um sujeito é alguém ou algo, seja uma pessoa ou coisa que age de alguma forma, que é algo ou alguém, ou seja, que é estudante, que é universitário, por aí vai, ou que está em um estado, por exemplo, que está doente, está feliz, está alegre, ou em algum lugar, em casa, trabalho, etc. Essa que é a nossa ordem aqui. V-Frage, verbo, sujeito. Lembrando que o verbo ele sempre concorda com o sujeito. Ou seja, o meu verbo da posição 2, ele é sempre o meu verbo conjugado. Ou seja, ele vai ser conjugado, então, de acordo com o sujeito, aquilo que estiver, então, ali na minha posição 3. Depois, nas posições 4, 5, 6, né? Ou seja, infinitas possibilidades, vem aqui a nossa Ergänzung. Ergänzung, meus amigos, é aquilo que a gente chama de complemento. Então, nós temos aqui, ó, V-Fragewort, posição 1, Verb, posição 2, Subjekt, sujeito, posição 3, Ergänzung, complemento, ou seja, todo o restante da tua frase, certo? Vamos lá, então, meus amigos, conhecer, então, as nossas V-Fragewörter, ou seja, os nossos pronomes interrogativos e os seus significados. E aqui a gente já vê, pessoal, aqui a gente já tem um alerta de lacuna, tá? Porque a gente percebe, dá até para puxar aqui, né, cadê? Será que a gente consegue puxar a plaquinha aqui? Ah, acho que eu coloquei mais lá para baixo, né? Depois a gente puxa ali, ó. Um alerta de lacuna, pessoal. Porque o aluno não sabe o que que é o quê, né? Às vezes ele pensa, né? Ele lembra de uma V-Fragewort, ele acha que tem esse significado que ela quer transmitir. Então, tenham cuidado. Lembre-se do que eu falei aqui em cima. Olha só. Cada V-Fragewort possui um significado específico e sua escolha depende daquilo que a pessoa deseja perguntar. Então, eu quero que você vá falando aqui comigo agora. Vamos conhecer as nossas V-Fragewörter. Aqui nós vamos ter, então, as principais, as mais usadas, tanto de nível A1 até o nível B1. Vamos lá, meus amigos, falando comigo, então, ó. Como é que é quem? Quem? Via. Via. O que? Ou simplesmente que? Was. Was. Quando? A que horas? Wann, wann, onde, wo, wo, para onde ou aonde, wohin, wohin, de onde, woher, woher, como, wie, wie, por quê,
Por qual razão? Por qual motivo? Warum? Warum? Qual ou quais, dependendo do gênero, pessoal. Ou seja, a nossa pergunta aqui, ou seja, a respeito do welche e welches, isso aqui já é um assunto que trata de declinação. Tá? A gente consegue entender isso aqui mais para frente quando a gente começar a falar sobre declinação ali de fato. Dependendo do gênero, então eu vou ter um tipo de pergunta, mas eu quero que você grave essa daqui, ó, welche, ou seja, qual ou quais. Fale comigo, welche, welche. Quanto? Em relação à quantidade, wie viel, quantos ou quantas, né? Aqui a gente está falando agora sobre unidades, né, de alguma coisa. Depois eu vou comentar também sobre isso, ó. Wie viele. Observe, então, que aqui nós temos wie viel e aqui embaixo nós temos wie viele. Quanto em cima, a quantidade, né? Quantos, quantas embaixo. Depois nós temos, pessoal, aqui agora já vem umas que são mais B1, tá? Ou seja, a partir daqui, a gente já tem, então, algumas V-frag que são que a gente começa a ver, então, a partir do nível B1. Por exemplo, aqui, o nosso wessen. De quem? Eu quero perguntar de quem que é determinada coisa, né? De quem que é esse celular aqui? Wessen Handy ist das? Depois nós temos woran, em que ou no que, wofür, para que, womit, com o que. Pessoal, cuidado com a pronúncia disso aqui, tá? Não é vomit, né? Tá? Né? Não é para pensar então na palavra ali em português, tá? Vomit. Vomit. Com o que? Worüber. Sobre o que? Wozu. Para quê? Para que fim? Para qual finalidade? E depois nós temos, por último aqui, o nosso weshalb e o weswegen. Por que razão? É um sinônimo, tá? Na verdade, que essas duas, né? Do nosso warum. Ok? Meus amigos, vocês estão percebendo que todas elas começam com a letra W? Vocês estão percebendo por que elas são chamadas, então, de V-Fragewörter? Observe que em português elas alteram, né? O quem, o que, quando, onde, para onde, de onde, como, né? Por que razão? Nós não temos, então, essa questão de, começa tudo com uma mesma letra. Aqui em alemão, sim, ó, todas elas começam, então, com a letra W, tá bom? Para você que manja aí do inglês, no inglês também nós temos, né? Why, who, what e assim por diante, tá? Também temos, então, vamos dizer assim, essas V-Fragen. Legal, então. Justamente, né, por elas serem línguas germânicas, né? Então, eles terem essa similaridade aí é muito comum. Vamos lá, então, meus amigos, entender, então, aqui agora a nossa estrutura, tá? Como é que eu monto, então, essas V-Fragen? Lembra que a gente colocou aqui, o que vem na posição 1? V-Fragewort. O que vem na posição 2? O verbo. O que vem na posição 3? O sujeito. Depois, na posição 4, 5, 6, vem o nosso complemento. Vamos supor que eu quisesse fazer uma pergunta agora com wer, ou seja, com quem. Eu posso perguntar, por exemplo, wer ist das? Wer ist das? Quem é esse? Aí eu posso dizer, né? Das ist Peter. Das ist Peter. Meus amigos, olha só. Existe uma... O aluno, geralmente, ele tem grande dificuldade em responder as perguntas, tá? Porque ele não percebe qual que é o verbo que está sendo utilizado ali. Normalmente, tá? Na grande maioria das vezes, daria para a gente dizer que o mesmo verbo que está sendo utilizado na pergunta é o verbo que eu vou utilizar na resposta. Então, ali nós estamos utilizando aqui o nosso verbo sein, conjugado, né? Ó, wer ist das? Das ist Peter. Beleza, então. Eu sempre tenho que ficar atento, pessoal, a que verbo que está sendo utilizado na pergunta, porque a minha resposta basicamente vai ser utilizar o mesmo verbo, só que daí conjugado, né, de acordo com a pessoa. Ou seja, de acordo com o sujeito, então, ali da minha resposta. Wer ist das? Quem é esse? Olha ali, a nossa V-Fragewort na posição 1, verbo na posição 2, e aqui nós temos já, né, esse tal de pergunta com o wer, pessoal, tá? Ela é um caso bem particular, porque vocês concordam que quando eu pergunto, né, quem é esse? Eu estou, na verdade, em busca do sujeito, certo? Eu estou querendo saber quem, né? Eu estou em busca do sujeito. Nesse momento aqui, pessoal, olha só, prestar bem atenção nisso daqui. Nesse momento aqui, nós não temos ainda um sujeito. Então, por que o meu verbo na posição 2, ele ficou em ist? Agora eu vou te contar uma coisa que ninguém te fala. Vamos trabalhar aqui, ó, revisando, né? Como é que é a conjugação do nosso verbo sein, ou seja, o verbo ser estar. Como é que era mesmo? Ich bin. Depois nós temos du bist. Na terceira linha, que é a mais importante de todas, nós temos lá o nosso er, sie, es, man, ist, certo? Wir sind
ihr seid, Sie formal, Sie plural, sind. Beleza? Tá ali então. Eu quero fazer uma comparação com você agora em relação ao português, tá? Para você jamais esquecer disso daqui. Nós temos então no português o nosso eu, o tu, eu vou botar aqui só ele, ela, nós. Aqui a gente não coloca no alemão, né, pessoal? A gente não vai colocar o vós aqui, tá? Lembra que o ia significa vocês. Aí nós temos aqui eles, elas. Se a gente for trabalhar com o verbo ser em português, o que que nós temos? Eu sou. Aqui a gente pode botar o você também, né? Aí nós vamos ter, ó, tu és ou você é. Ele e ela, pessoal, como é que fica? Ele e ela é, certo? Nós somos, vocês são, eles, elas são. Legal. Olha como não dá para a gente culpar o alemão, né, pessoal, tá? No português, né? Ou seja, o verbo ser, né? Olha só, ser, de repente, do nada vira é, né? A mesma coisa que acontece aqui com o alemão. Ou seja, o verbo sein, de repente, ele vira bin, tá? Então, no português também é assim, pessoal. Só que a gente está acostumado, tá? Então, não dá para a gente ficar julgando o alemão o tempo todo, né? O nosso idioma também é complicado, tá? Português é difícil, pessoal. Para um estrangeiro aí aprender português é uma missão bem complicada. O que que nós temos aqui? A nossa pergunta, então, era via estas, né? E o nosso questionamento, então, aqui, porque a gente está falando sobre isso agora, por que que o meu verbo ele ficou conjugado na terceira pessoa? Pessoal, toda vez que eu estou em busca do meu sujeito, ou seja, que eu quero saber, né, quem que fez alguma coisa, quem que faz algo, a gente toma a terceira linha da tabela de conjugação como a nossa referência, tá? Ou seja, então, a gente pode acrescentar, então, aqui, a nossa tabela de conjugação, o nosso via também. Por quê? Porque eu estou em busca exatamente do nosso sujeito. E a mesma coisa vale para o português. Olha só que interessante. Via estas. Quem é esse? Concorda? Estamos tendo a mesma linha aqui, pessoal. Olha só. Eas, es, man ou via. Quem é, né? Via estas. Quem é esse? Legal, meus amigos? Tudo certo? É daqui que vem, então, ó. As nossas perguntas com via, ou seja, a V-frage com o via, ela está justamente em busca do sujeito, de quem que fez ou faz alguma coisa ali, por exemplo. E a gente não tem, né? Se eu não tenho um sujeito ali, como é que eu vou conjugar o meu verbo adequadamente? Aí eu pego a terceira linha, por padrão, né? Como a gente tem aqui no português. Legal, pessoal? Tudo certo? Então tá aí. Depois me conta, tá? Se você já sabia disso, né? Ou se isso daqui é uma novidade para você. Beleza? Esse daqui, agora, né, você finalmente entendeu por que a gente pergunta, então, wer estas. Beleza? Outro exemplo de frase, wer hat das gesagt? Ou seja, quem que disse isso? Ó, mais uma vez, eu estou trabalhando, então, aqui com a minha pergunta, né? Ou seja, buscando quem, então? Quem que disse isso? Beleza? Inclusive, pessoal, aqui, ó, por que nós temos wer hat? Vamos fazer aqui uma breve revisão também do nosso verbo haben, né? Ou seja, os dois verbos mais importantes do alemão. Eu quero que você venha aqui comigo, então, e me ajude, tá? Você vai me ajudar agora. Como é que é a conjugação do nosso verbo haben? Ich habe. Du habst. Errado, né, pessoal? Cuidado, tá? Lembra que o verbo haben, ele tem irregularidades, tá? Não é hast. Depois nós temos ihr, sie, es, man, habt. Errado também, né? Ihr, sie, es, man, hat. Agora aqui tudo volta a ficar, então, regular. Wir haben, ihr habt, sie formal, sie plural, haben. Estou percebendo que ali nós temos, ó, wer hat das gesagt, né? Ou seja, quem que disse isso. Tá? A gente vai falar ainda sobre as nossas frases no perfect, tá? Mas só para você entender que a gente continua tendo essa mesma relação aqui, então, com a terceira linha. Beleza? Vamos lá, meus amigos, para a nossa próxima V-frage. Olha só, fale comigo. Wann? Wann? Quando? Wann beginnt der Unterricht? Quando que a aula começa? Der Unterricht beginnt 8 Uhr. Vocês estão percebendo que eu estou utilizando o mesmo verbo, então, aqui na minha resposta? Ó, quando que a aula começa? A aula começa às 8 horas. Toda vez, pessoal, que eu pergunto sobre quando, tá? A gente está falando aqui, ó, já estou plantando mais uma semente na tua mente. A gente está falando aqui sobre uma indicação de tempo, que em alemão a gente chama de Zeitangabe ou ainda temporale Angabe. Mateus, o que é isso aí? É uma indicação de tempo, pessoal. Pode ser uma hora, pode ser um período de dia, pode ser um dia em si, pode ser a semana, o mês, o ano, ou seja, tudo que indica tempo, né? Ou seja, quando que eu faço alguma coisa. Grave isso daí desde já. Anota aí no teu caderno aí, tá bom?
Outra pergunta, wann gehst du nach Hause? Quando que você vai para casa? Vocês estão percebendo que a gente está sempre tendo, então, aqui, ó, posição 1, a minha V-frage, posição 2, o meu verbo, posição 3, a gente tem ali, então, o nosso sujeito, né, então, ali da frase, tá? E olha só, estou utilizando o mesmo verbo, der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ou seja, tanto na V-frage como na tua resposta, então, a V-frage, o verbo permanece na posição 2. Combinado? Outro exemplo ali, então, né? Wann gehst du nach Hause? Olha ali, ó. Wann, verbo na posição 2, né? Quando que você vai para casa? Ok? Vamos agora para o nosso onde, que é wo. Wo. Wo wohnst du? Onde que você mora? Estamos utilizando aqui o nosso verbo wohnen. E a minha resposta, pessoal, também vai ser com wohnen. Ich wohne in Portugal, né? Ou seja, eu moro, então, eu moro em Portugal. Mais uma vez, posição 1, V-frage. Posição 2, o nosso verbo conjugado. Olha aqui, ó. Terminação em ST, porque é equivalente ao nosso du, né? É a terminação do du. Ich wohne, du wohnst. Mateus, se eu trocasse aqui agora, se eu quisesse dizer, perguntar, né? Onde que ele mora? Aí era só, mais uma vez, para reforçar o conceito de que o verbo da posição 2 é sempre o teu verbo conjugado. Por que que a gente fala isso? A partir do momento, pessoal, que eu troco aqui por EA, por exemplo, aí agora eu já estou na minha terceira linha da tabela de conjugação. Aí nós temos ich wohne, du wohnst, que é o que nós tínhamos anteriormente, er, sie, es, man, wohnt. Certo? Então tenham esse cuidado aqui, pessoal. O verbo, ele sempre concorda com o sujeito. Tu sempre vai ter que, então, colocar a conjugação do teu verbo de acordo com o sujeito ali da tua frase. Vamos voltar, então, aqui. E, obviamente, né? Se eu fizesse daí a resposta, o que eu vou ter que responder? Er wohnt in Portugal, né? Ou seja, ele mora, então, em Portugal. Beleza? Vamos voltar aqui a nossa situação anterior. Wo wohnst du? A pessoa está perguntando diretamente para mim, né? Toda vez que a pergunta ela é em du, a resposta é em ich. Ich wohne in Portugal. Inclusive, pessoal, aqui, um detalhe aqui também, ó. Mais uma coisa que eu quero resolver com você. Quando a pergunta é em du, guarde isso, ó. Se a pergunta é em du, a resposta é com ich. Por quê? A pessoa está falando diretamente comigo, né? E eu sou ich. Concorda? Agora, se nós tivermos, por exemplo, uma situação em que a pessoa pergunte aqui o seguinte, ó. Wo wohnt ihr? Onde que vocês moram? Agora, nesse caso, nós vamos ter, se a pergunta é em ihr, pessoal, a pessoa está perguntando vocês, né? Então, vocês concordam que eu tenho automaticamente pelo menos mais uma pessoa aqui comigo? Nesse caso, então, agora eu não posso responder com ich. Se a pergunta é vocês, nós temos que responder com nós, né? Ou seja, via. A resposta é envia. Então, nesse caso aqui, eu diria wir wohnen in Portugal. Beleza? Aguarde isso daqui, ó. Se a pergunta é em du, a resposta é com ich. Se a pergunta é em ia, a resposta, então, é com via. Legal, meus amigos? Tranquilo? Vamos lá, então, liebe Leute. Olha só, wo wohnst du? Ou eu posso perguntar também, né? Wo ist die Toilette? Onde que fica o banheiro? Legal? Vamos agora para a nossa pergunta de wohin. Meus amigos, o wohin, ele indica sempre um deslocamento, tá? Mais uma semente plantada, então, aí na sua mente, tá? Para o seu cérebro ir absorvendo. Wohin significa deslocamento. Estou dando, então, a direção, né? Ou seja, para onde eu vou. Legal? Olha ali, então, o que nós temos agora. Wohin gehst du? Para onde você está indo, né? Aonde você vai? Se a minha pergunta está sendo, então, ali com o verbo gehen, wohin gehst du? Olha ali, a pergunta em du responde com ich. Ich gehe ins Kino. Estou indo ao cinema. Wohin fliegst du im Urlaub? Né? Ou seja, para onde você vai viajar, então, ali nas férias? Aí eu posso responder. Se o verbo aqui é fliegen, eu vou responder, então, ich fliege nach Frankreich. Né? Ou seja, eu vou para a França, por exemplo. Beleza? O woher, pessoal. O woher é uma das primeiras perguntas, né, que a gente aprende, está lá no A1, porque a gente faz a pergunta clássica, né? Qual que é? Woher kommst du, né? Que é, inclusive, o exemplo que nós estamos tendo aqui. Observem, minha pergunta está sendo feita com du, respondo com ich. Estou utilizando o verbo kommen
ele está conjugado aqui em relação ao du, aqui na minha resposta, então, né, como nós mudamos, então, agora o sujeito, eu vou ter que, então, conjugar o meu verbo de acordo com o ich. Ich komme, terminação em e, aus Brasilien, de onde você vem. Depois, woher hast du das Buch, né? Ou seja, de onde que você tem esse livro aí, de onde que você conseguiu, então, esse livro. Esse é o nosso woher, beleza? Dando continuidade aqui, pessoal, olha só o nosso vi. Vi não é vie, certo? Olha só como é que é a pronúncia vi. Por quê? Porque nós temos um ditongo aqui, certo? O ditongo ie, ele tem uma pronúncia do i prolongada, tá? Ou seja, como se eu estivesse falando assim, ó, i, vi, como? Posso perguntar, wie heißt er? Como que ele se chama? Aí eu vou responder, er heißt Peter, né? Ou seja, ele se chama Peter. Detalhe, pessoal, quando a gente fala sobre uma terceira pessoa, a pessoa que está me perguntando, ela está fazendo uma pergunta sobre uma outra pessoa, né? Ela não está perguntando, então, sobre mim, certo? Então, nesse caso, se a pergunta é em ia, a resposta também vai ser em ia. Como é que ele se chama? Ele se chama tal. Não é que nem a pergunta assim, ó, como você se chama? Aí você responde Ich heiße Matheus, né? Aí eu mudo para o ich. A mesma coisa acontece para o sie feminino. Wie heißt sie? Sie heißt Anna, né? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse no plural. Wie heißen sie? Como que eles se chamam? Sie heißen Peter und Anna. Eles se chamam, então, Peter e Ana. Olha essa pergunta clássica aqui, ó. Wie geht es dir? Como que você está? Também utilizada com o nosso wie. Beleza? Olha o nosso warum agora, pessoal, tá? O warum, ele é muito importante a partir do nível A2, né? Por quê? A partir do nível A2, às vezes, né, final ali do nível A1, tá? Mas principalmente lá no nível A2, a gente começa a trabalhar, então, com perguntas que requerem a necessidade, então, de uma justificativa, tá? Então, quando eu pergunto warum para a pessoa, eu estou perguntando por que eu estou em busca, então, do motivo. Ou seja, por que ela fez determinada coisa. Eu posso perguntar, por exemplo, warum bist du so müde? Por que você está tão cansado? Reforçando mais uma vez, o que vem na posição 1? A minha V-frage. Na posição 2, o meu verbo conjugado. Na posição 3, o meu sujeito. Lembrando que o verbo ele sempre é conjugado de acordo com o sujeito. Mateus, se eu perguntasse, né, por que ele está tão cansado? Aí você vai ter que lembrar. Se eu mudei o meu sujeito para er, eu vou ter que lembrar. Ich bin, du bist, sie ist, man ist. Warum ist so müde? Ok? Voltamos aqui para a nossa situação anterior. Aí, se a minha pergunta foi com o verbo sein, eu também vou responder com o verbo sein. Ich bin so müde. E agora aqui a gente entra daí na questão do porquê, né? Eu estou tão cansado, pois, né? Porque eu trabalhei demais. Weil ich viel gearbeitet habe. E isso a gente vai ver quando a gente falar, pessoal, sobre as nossas Nebensätze, tá? Sobre quando a gente falar, então, sobre as nossas orações subordinadas, a gente vai entrar, então, aqui no assunto do weil. Beleza? Uma pergunta clássica também, né? Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil, né? Eu aprendo alemão, né? Estou estudando alemão, porque eu quero, então, morar na Alemanha. Weil ich in Deutschland leben will. Tá? Agora, eu botei, pessoal, aqui esse sinal de alerta, porque o welche e outros que vão aparecer aqui embaixo já, tá? Eles são um caso especial. Por quê? Quando eu trabalho com o welche, eu sempre vou perguntar o seguinte, ó. Qual jaqueta você gostou mais? Em português a gente pergunta de qual, né? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas tenha isso daqui em mente, ó. De qual jaqueta você mais gostou? Qual bolo você quer comprar? Qual carro, né? Qual carro você prefere? Então, olha só, nós sempre estamos tendo assim, ó. Qual jaqueta? Qual bolo? Qual carro? Vocês estão percebendo que essa minha pergunta de qual ela está sempre vindo com um substantivo, pessoal? Isso é o que vai acontecer aqui. Então, nas perguntas com o welche, a gente sempre vai ter que ter um substantivo aqui junto com ele. E agora que vem um dos maiores detalhes sobre estruturas de frase que eu preciso que você conheça. Meus amigos, olha só. Para o que você está fazendo aí agora, tá? E se concentre agora no que eu vou te falar. Um dos maiores problemas em relação... Vocês estão percebendo que eu estou colocando tudo aqui no formato de tabelas, né? Por quê? Porque eu quero que você comece a enxergar isso aqui, né? As tuas frases em alemão na tua cabeça, como se tu estivesse montando, ou seja, colocando cada elemento na sua posição
na sua posição adequada. Eu quero que você comece a ter essa tabela, então, instalada aí na sua mente, porque diante das diversas estruturas que a gente vai aprender, que você saiba exatamente o que vai em cada posição. Por isso que eu gosto de trabalhar desse jeito aqui. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a trabalhar dessa maneira, você vai conseguir construir melhor as suas frases. O que eu quero que você saiba? A gente jamais pode trabalhar com estruturas de frase analisando palavra por palavra e considerando que cada palavra ocupa uma posição. Eu preciso que você trabalhe com estruturas de frase, trabalhando com blocos de informação. Ou seja, então eu posso ter uma palavra, posso ter duas, posso ter três também, ou mais até, que fazem parte de um bloco de informações. Ou seja, aquilo ali é uma informação em tom único, né? Ou seja, elas são uma informação que estão unidas. Eu não posso eliminar uma coisa fora. Vocês concordam que se eu dissesse somente, ó, welches liest du gerade? Qual você está lendo agora? Qual o quê? Qual jornal? Qual revista? Qual livro, né? Ou seja, eu tenho que especificar. Welches Buch é uma coisa só. E por isso que eles ocupam, então, aqui, esses dois elementos ocupam a posição da frase e depois vai vir o nosso verbo. Welches Buch liest du gerade? Qual o livro que você está lendo? Pergunta foi feita com o lesen, resposta com o lesen, tá aqui, né, com o nosso verbo ler. Ich lese gerade Harry Potter, né? Vamos botar assim, estou lendo, então, o livro do Harry Potter. Observe que também aqui, se eu colocar filme, olha só, welcher Film hat dir gefallen? Qual filme, então, você gostou? Né? No português, nós temos, na verdade, mais aqui, ó, de qual, né? De qual filme você gostou? Welche Farbe magst du? Né? De qual cor você gosta? Estou percebendo, então, que nós sempre, com o welche, nós sempre estamos tendo, então, aqui, pessoal, um substantivo, beleza? Não se esqueçam desse detalhe. E a tua pergunta com o welche mais o substantivo, eles vão ocupar a posição 1 da frase, sendo que na sequência, na posição 2, vai vir o teu verbo. Preste muita atenção nisso daqui, tá? Tenha muito cuidado, então, aqui agora com essa parte. Beleza? Vamos para a próxima? Wie viel? Wie viel quanto? Para você que está no A1, para você que já passou para o A1, o wie viel, pessoal, ele é introduzido sempre nas lições lá que falam sobre comidas, né? Sobre supermercado, né? Wie viel kostet das? Né? Quanto custa isso? Wie viel kostet das? Das kostet 20 Euro. Entendam mais uma vez aqui que o wie viel inteiro, ele significa esse nosso quanto. Ou seja, eu não tenho aqui, ó, posição 1, posição 2, depois o meu verbo tem posição 3. Não, pessoal. O wie viel, ele é uma coisa só. Ou seja, ele é um bloco de informação e por isso que ele se encontra, então, na posição 1. Posição 2 vem o nosso verbo kosten, né? Wie viel kostet das? Das kostet 20 Euro. Certo? Wie viel Zeit hast du? Observe que aqui agora nós temos a mesma ideia ali que nós tínhamos então inclusive, né, aqui para o wie viel também dá para a gente botar esse sinal aqui. Por quê? Eu posso perguntar quanto tempo você tem, quanto dinheiro você tem. Vocês estão percebendo que aqui nós temos na pergunta wie viel Zeit hast du? Isso daqui é um bloco de informação. Quanto tempo você tem? Olha o nosso verbo haben aqui na posição 2. A mesma coisa acontece aqui com a parte do dinheiro. Se eu quiser perguntar para a pessoa quanto dinheiro você tem, eu vou perguntar wie viel Geld hast du? É uma coisa só. Wie viel Zeit ocupa a posição 1, wie viel Geld ocupa a posição 1 também, e em ambas as frases nós temos ali o verbo haben ocupando a posição 2. Ok? O que mais que nós temos ainda? O wie viele. Pessoal, qual que é a diferença entre o wie viel e o wie viele? O wie viel, ele é utilizado para palavras que são palavras incontáveis, palavras que indicam quantidade, certo? A palavra tempo, ela é uma palavra que indica quantidade, né? Ou seja, quanto tempo você tem. Eu posso dizer, né, eu tenho muito tempo ou eu tenho pouco tempo. Eu também pergunto, né, ou seja, quanto dinheiro você tem? Eu posso ter muito dinheiro ou eu posso ter pouco dinheiro? O que acontece aqui, pessoal? Vocês concordam que eu não pergunto quantos tempos você tem? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3 tempos. A gente não faz isso. Aí a gente mede as horas, né? Que daí é outra coisa. Ou seja,
As horas são uma forma da gente medir, então, esse tempo. A mesma coisa o dinheiro. A palavra dinheiro em si, pessoal, ela se refere à quantidade. Ou eu tenho muito dinheiro ou eu tenho pouco dinheiro. Você concorda que não faz sentido nenhum eu perguntar quantos dinheiros você tem? Eu posso te perguntar quantos reais você tem. Real é a mesma coisa que a questão da hora. Real é o que a gente utiliza, então, para, vamos dizer assim, atribuir, então, essa quantidade, né? Ou seja, essa contabilidade, né? Ou seja, a forma, então, de contar o dinheiro. Aí sim, quantos reais você tem? Eu tenho 10 reais. Agora, quanto dinheiro você tem? Eu tenho muito ou pouco dinheiro. Para isso, a gente utiliza o wie viel. A mesma coisa acontece com, por exemplo, açúcar. Quanto de açúcar você quer no seu café? Eu quero muito açúcar, né? Ou eu quero pouco açúcar, né? Eu quero meu café com pouco açúcar. Vocês percebem que açúcar também é uma coisa que eu não digo, eu quero um açúcar, dois açúcares, três açúcares. A gente não faz isso. A mesma coisa, areia. Quanto de areia tem aqui na minha mão? Eu não consigo contar os grãos de areia, não. Fala também, né? Quantas areias eu tenho aqui. Para isso, eu vou utilizar o wie viel, certo? Vamos agora, então, entender o wie viele. Pessoal, wie viele, ele se refere a quantos ou quantas. Agora sim, nós temos, então, elementos que são contáveis. E o que vai acontecer? Por isso que eu botei aquela plaquinha também de alerta aqui. Porque com o wie viele, nós também vamos ter sempre a presença de um substantivo. Por exemplo, eu sempre vou perguntar, ó, quantos irmãos você tem? Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister é um bloco de informação. Posição 1. Haben está ali na posição 2 conjugado, de acordo então com o meu sujeito, certo? Eu poderia perguntar o seguinte para você. Wie viele Schuhe hast du? Quantos sapatos você tem? Wie viele T-shirts hast du? Quantas camisetas você tem? Você concorda que irmãos, sapatos, camisetas são coisas que eu posso contar? Eu posso ter uma camiseta, como também posso ter duas camisetas. Eu posso ter um par de sapatos, como posso ter dois pares de sapatos. Eu posso ter um irmão, como eu posso também ter dois irmãos. Então, para coisas que a gente pode contar de fato, dizer que eu tenho um, dois, três daquela coisa, eu vou utilizar o wie viele, tá bom? Wie viele Geschwister hast du? Eu posso dizer ich habe drei Geschwister. Ou ich habe keine Geschwister, né? Ou seja, utilizando aqui, então, a nossa negação. Ich habe keine Geschwister. Olha só, percebam aqui que agora nessa frase aqui embaixo, eu estou perguntando wie viele Stunden schläfst du? Vocês concordam que horas eu posso contar? Olha só, eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu tenho 1 hora para realizar essa atividade aqui. A viagem de trem até lá dura 2 horas, ou seja, horas eu consigo contar. Agora, tempo, Zeit, eu não consigo contar. Eu só me refiro a ele, então, à quantidade, muito ou pouco tempo. Aqui, wie viele Stunden schläfst du pro Nacht? Aí eu posso dizer, quantas horas você dorme por noite? Ich schlafe 6 Stunden pro Nacht, né? Ou seja, eu durmo, então, 6 horas por noite. Tá? Esse aqui de baixo, pessoal, esse aqui a gente trabalha mais para frente também, né? Quando a gente trabalhar lá com o caso genitive, o wessen também merece uma atenção especial, porque a gente tem a pergunta, ó, de quem? De quem é essa bolsa? De quem é esse celular? De quem é esse carro? De quem é essa criança? De quem é isso daqui? Tá? Então, a gente sempre também vai ter um substantivo junto aqui com a palavra wessen. Fale comigo, wessen. Wessen significa de quem? Wessen Tasche ist das? Das ist ihre Tasche. Essa é a bolsa dela. Wessen Tasche ist das? De quem que é essa bolsa? Wessen Auto steht da? Olha aqui mais uma vez um bloco de informação. Wessen Auto? De quem é aquele carro ali? Né? De quem é aquele carro que está ali? Tá bom? Então, essa parte aqui agora com o wessen, a gente vai conhecer, então, no módulo sobre genitive, tá? Quando a gente falar sobre o caso genitive. Agora, pessoal, a gente está entrando aqui numa área mais A2-B1, certo? Lembrando que ainda nós estamos trabalhando com as W-Fragen, já já nós vamos falar sobre as nossas Ja-Nein-Fragen. Pessoal, W-Fragen mit Verben mit Präpositionen. Existem algumas W-Frage-Wörter que vêm acompanhadas de uma preposição. Elas acontecem, elas ocorrem quando fazemos uma pergunta com um verbo preposicionado.
os verbos preposicionados, eles começam a ser tratados, então, a partir do nível A2 ali, né? E se estendem, então, até o B1. Nesse caso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter esse vo aqui, que é só uma partícula para eu montar uma V-fraga, nesse caso aqui ele não significa onde, tá? Tenham cuidado com isso. E eu anexo esse vo à minha preposição. Exemplo de verbo. Existe o verbo denken an. Meus amigos, você concorda que quem pensa, pensa em algo ou em alguém? Em português nós temos a preposição em aqui, ou seja, também é o verbo preposicionado em português. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Diante da nossa fórmula, vou mais a preposição, eu vou ter woran. Ou seja, woran denkst du? Eu estou perguntando para a pessoa, então, em que você está pensando? Se o meu verbo ele é preposicionado, e se quem pensa, pensa em algo ou em alguém, eu tenho que manter aquela minha preposição ali junto na pergunta. Entanto que em português acontece a mesma coisa, certo? Se nós temos aqui, ó, pensar em algo ou em alguém, eu não vou perguntar para a pessoa que você está pensando. Eu pergunto, né, em que ou em quem você está pensando, tá bom? Olha o nosso verbo sich interessieren für. Você concorda comigo também que quem se interessa por algo ou por alguém? Então, esse por aqui é a preposição, nesse caso aqui, equivalente ao für no alemão. Qual que é a nossa combinação, então? Eu pego wo e junto com o für. Nós vamos ter, então, wofür interessierst du dich? Pelo que você se interessa ou por que você se interessa. Olha o sich freuen auf. Sich freuen auf significa estar ansioso por algo. Percebam que aqui nós temos a preposição auf. Quem está ansioso por algo ou por alguém, né? A gente pode colocar aqui também, né? Ou por alguém. Então, agora nós temos a junção do vo. Aí aqui agora, porque nós temos que esse alfa aqui começa com uma vogal, a gente acaba acrescentando esse R, então, por uma questão de pronúncia, tá? Eu não falo, então, vo auf, freust du dich, mas sim worauf freust du dich. Lembrando que isso aqui a gente também vai trabalhar em módulos posteriores, quando a gente falar sobre os nossos verbos preposicionados. Outras V-fragen, então, que podem aparecer dentro dessa mesma ideia. Woran, em que, no que. Woran denkst du? Em que você está pensando? Ich denke an den Urlaub. Woran arbeitest du gerade? Ou seja, em que, no que você está trabalhando agora? Então, isso aqui serve, então, para verbos com preposições. Wofür? Para quê? Wofür interessierst du dich? Pelo que você se interessa? Ich interessiere mich für Chemie. Vocês estão percebendo? Olha aí, mais uma sementinha plantando na sua mente. Vocês estão percebendo que quando a pergunta ela é feita, que ela tem aquela preposição, a minha preposição também vai estar na resposta. Se quem se interessa, eu pergunto para a pessoa, pelo que você se interessa? Eu me interesso por química. Wofür benutzt du das? Por que que você, para que, né, que você usa isso? Ou, né, no exemplo anterior, wofür interessierst du dich? Isso vai acontecer também com a preposição mit, ó, womit, né, com o quê? Womit fährst du zur Arbeit? Com o que você vai para o trabalho? Ich fahre mit dem Auto. Mais uma vez, a preposição que está aqui na pergunta, ela aparece, então, aqui no na nossa resposta também. Womit hast du das gemacht? Né? Com o que você fez isso? Aparece o nosso worüber também, ó, sobre o que? Worüber sprechen Sie? Sobre o que eles estão falando? Sie sprechen über Politik. Mais uma vez, a mesma ideia. A preposição que está na pergunta, ela aparece também aqui na nossa resposta. Worüber hast du dich gefreut? Né? Sobre o que, então, né, que você ficou feliz? E ainda o nosso wozu. Ó, wozu, né? Para que fim? Para qual finalidade? Wozu lernst du das? Ich lerne das für die Prüfung. Ou seja, eu aprendo isso, então, ou seja, para quê, né? Para que fim? Para qual finalidade? Eu aprendo determinada coisa para a minha prova. Wozu brauchst du das? Para que você precisa isso? Esse é o uso, então, aqui do nosso wozu. E por último, pessoal, aqui o nosso weshalb, weswegen, né? Por último da nossa parte aqui das W-Fragen, tá? Por que razão? Weshalb bist du zu spät? Ó, por qual motivo, por qual razão você está atrasado? Ich bin zu spät, weil, né? Estou atrasado, pois tal coisa aconteceu. Agora, meus amigos, um caso bem específico. E aqui, né? Weswegen hast du das gemacht? Né? Ou seja, por que você fez isso? Ou seja, o weshalb e o weswegen são vistos principalmente, pessoal, lá no B2, tá? Aparece já no B1 ali em alguns momentos, mas principalmente no B2 a gente utiliza mais eles, tá bom?
Casos especiais agora. Algumas V-Fragen, meus amigos, também são acompanhadas, então, de uma preposição. Nesse caso, a preposição, né, junto com a V-Frage Wort, ocupam a posição 1, mantendo o verbo sempre na posição 2. Quais que são essas situações que eu quero que você conheça? A expressão wie viel Uhr. Mas, Mateus, agora não está começando com um W. Observe, nós temos aqui, pessoal, o nosso wie, tá? Aqui nós temos o que é uma preposição. Isso daqui continua sendo uma V-Frage. Por quê? Quando eu pergunto a que horas você vai para casa, wie viel Uhr gehst du nach Hause? Você concorda que você vai ter que me dizer qual hora que você vai para casa? Aí você vai ter que responder, por exemplo, ich gehe 20 Uhr nach Hause. Ah, beleza, então. Essa daqui seria uma resposta. Então, grave desde já o nosso wie viel Uhr. Isso daqui também é um bloco de informação, vai ocupar a posição 1 na frase, e depois na posição 2, nós temos ali o nosso verbo. O seit wann. O seit wann, pessoal, muito legal também, ó. Desde quando? Observe que nós continuamos tendo uma V-Frage. Seit wann lernst du Deutsch? Desde quando, né? Ou há quanto tempo você estuda alemão? Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch, né? Eu estudo alemão há 2 anos. Ich lerne Deutsch, né? Ich lerne seit Januar Deutsch, né? Eu estou estudando alemão desde janeiro, por exemplo. Ou aqui agora com o caso do bis wann. O bis wann, pessoal, ele significa agora até quando. Bis wann geht der Deutschkurs? Note que continua sendo uma V-Frage, só que agora com essa preposição aqui. Der Deutschkurs geht bis Dezember. E por último, né, nós temos o nosso ab wann. Ou seja, ab wann, meus amigos, significa a partir de quando, tá? Então, ab wann, a partir de quando. O que eu posso perguntar, então, aqui agora? Ab wann hast du Urlaub? Ou seja, a partir de quando, então, que você tem férias? Aí a pessoa pode dizer, né? Ich habe ab nächste Woche Urlaub. Sempre lembrando, o que vem na tua posição 1? A tua V-Frage, nesse caso aqui, junto com a preposição ali antes. Continua sendo uma V-Frage. Posição 2, verbo conjugado, de acordo com o sujeito. Ab wann hast du Urlaub? Ich habe ab nächste Woche Urlaub. Legal? Então, isso que eu preciso que você saiba a respeito das nossas V-Fragen, tá? Se você está aí no nível A1 ou no nível A2 ainda, a gente trabalha, tá, com isso daqui também, né? A gente vai ter módulos, então, específicos que a gente vai trabalhar, então, com, principalmente com essa parte aqui das perguntas com, cadê aqui? Isso, né? Com wofür, womit, que é quando a gente trabalha com os verbos preposicionados, tá? Então, nota que é um assunto que a gente vai abordar lá na frente, né? Que é um assunto, então, A2, B1, e a gente já está estabelecendo a base, o fundamento aqui. Se você não dominar isso daqui, você vai ter problemas, então, lá para frente. Você não vai conseguir também montar as V-Fragen em outras estruturas, então, mais complexas. Resumindo, então, meus amigos, qual que é a estrutura de uma V-Frage? A tua V-Frage, ou seja, teu pronome interrogativo, ocupa a posição 1 da frase. Na posição 2, vem o meu verbo. Posição 3, vem o sujeito. E o verbo ele vai estar de acordo com o sujeito. Depois, nas posições 4, 5 e 6, é que vem a nossa Ergänzung, ou seja, aquilo que a gente chama, então, de complemento. Tá? Vamos passar agora, meus amigos, para a nossa Ja, Nein Frage. Como é que você está aí? Você está firme aqui comigo ainda? Você está pronto para a gente trabalhar com as nossas Ja, Nein Frage? Então, te prepara, porque a gente vai trabalhar muito junto aqui. Tá? Ou seja, agora vai chegar, é um momento, então, em que você vai fazer aqui comigo junto, então, essas nossas Ja, Nein Fragen. Vamos lá, então, meus amigos. Olha só o que nós temos aqui. Ja, Nein Frage. Tá ali, então. Vamos lá. Primeiro, pessoal, definição, tá? Ja, Nein Fragen são perguntas de sim ou não. Então, elas são um outro tipo de pergunta em alemão que você precisa conhecer. Elas possuem esse nome, já que são conhecidas também como Entscheidungsfragen. Pessoal, olha só, são perguntas, então, de decisão. Já que agora, a minha resposta à pergunta, ela pode ser tanto sim, ja, como também não. Nein. Nas Ja, Nein Fragen, nós vamos ter, então, um tipo de estrutura um pouco diferente. E primeiro, pessoal, antes da gente falar ali sobre a estrutura, por que a gente chama de Entscheidungsfrage, né? Ou seja, pergunta de decisão?
Se eu perguntasse para você assim, você quer pizza? Você pode responder sim, eu quero pizza. Ou não, eu não quero pizza. É, você quer ir viajar comigo? Sim, eu quero ir viajar com você. Ou não, eu não quero viajar com você. Você está percebendo que você tem que tomar uma decisão? Você tem que decidir se você vai viajar comigo ou se não vai. Você quer uma cerveja? Você vai ter que decidir. Sim, eu quero uma cerveja ou não, eu não quero uma cerveja. Essa que é a ideia das nossas Ja, Nein Fragen. Agora, eu quero que você entenda que toda Ja, Nein Frage tem como origem ou uma Aussage, lembrando, né, o que é uma Aussage? É uma frase afirmativa. Ou ela vai ter como origem uma Negation. Beleza? Como assim, Matheus? Lembrando, o que é uma Aussage? Uma frase afirmativa. É uma frase que simplesmente está ali afirmando alguma coisa. Das ist dein Auto. Este é seu carro. Estou afirmando, esse aqui é o seu carro. Frase afirmativa porque não tem nenhum elemento negativo. Agora, o que é uma Negation? Se eu tiver um elemento como, por exemplo, o nicht ou o kein. Então, quando eu digo das ist nicht dein Auto, aí eu já estou negando, né? A presença do nicht ali, então, me garante que isso daqui é uma negação. Este não é o seu carro. Então, a Ja, Nein Frage, ela vai ter como origem uma Aussage, ou seja, uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Tá? Já já a gente vai dividir elas, né, para a gente entender bem direitinho. Vamos lá, então. Qual que é a estrutura de uma Ja, Nein Frage? Meus amigos, aqui a gente chega num dos pontos, então, em que a gente não vai ter o verbo na posição 2, mas sim ocupando a posição 1 da frase. Olha só, então, para toda Ja, Nein Frage, o teu verbo conjugado ele vai ter que ocupar a posição 1. Na sequência, na posição 2, vai vir o teu sujeito. E nas demais posições vão vir, então, o nosso complemento. Então, você vai ter que gravar. Em toda Ja, Nein Frage, ela vai começar com o teu verbo conjugado, né? E na sequência, na posição 2, vai vir o teu sujeito. Eu costumo dizer que a gente faz um cruzado, né? A gente troca, então, o verbo da posição 2, passa para a posição 1, e o meu sujeito, que geralmente está na posição 1, eu passo para a posição 2. A gente faz esse cruzado aqui, e eu já tenho, então, a minha frase, a minha Ja, Nein Frage montada. Vamos lá, então, pessoal. Toda Ja, Nein Frage, então agora você vai participar aqui comigo, tá? Você vai me ajudar. Toda Aussage, ela vai gerar uma Ja, Nein Frage positiva. Tá? Então, entenda aqui o seguinte, ó, uma frase afirmativa, ela gera uma Ja, Nein Frage, ou seja, uma pergunta, então, positiva. Eu estou dizendo o seguinte, Sie haben Bier, né? Ou seja, você, o senhor, a senhora, tem cerveja. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer um cruzado, pessoal. O que é esse cruzado? Eu vou passar esse haben aqui para a posição 1, e o que está na posição 1 vai para a posição 2. Olha a troca, então, aqui que a gente vai fazer. Haben Sie Bier? Tá ali, ó. Tá pronta, pessoal. É só isso, tá? Que as nossas Ja, Nein Fragen. Só que tem detalhes, tá? Não acha que a gente já abordou tudo aqui e acabou já na sala que você pode sair. Tem detalhes aqui especiais que vão vir ainda. Vamos lá então, pessoal. Sie haben Bier. Como é que vai ficar a nossa Ja, Nein Fragen? Haben Sie Bier? Tá aqui então. Essa é a nossa pergunta. Aí eu posso oferecer como resposta Ja, ich habe Bier, né? Não é Aia, né? Isso aqui eu tinha tirado ali, não sei por que ficou, né? Olha só o que nós temos. Para as perguntas, pessoal, de sim ou não, nós temos duas possibilidades. Ou eu posso responder com sim, ou seja, Ja, ich habe Bier. Aí, basicamente, né, a gente está voltando à nossa estrutura, então, de frase afirmativa. Ja, ich habe Bier. Ou eu posso fazer uma negação. Eu posso dizer Nein, ich habe kein Bier. Não, eu não tenho cerveja. Certo? Como que a gente está fazendo essa negação aqui? Com o kein. Você percebe que aqui nós não temos nenhum artigo, então, aqui na frente, ou seja, frases negativas, né? Ou seja, quando eu estou negando um substantivo, quando ele está sem o artigo ali, a negação ela vai ser feita, então, com o kein. Nein, ich habe kein Bier. Vamos a mais um exemplo? Olha o que nós temos aqui. Ich kaufe Bananen. Pessoal, não vou perguntar para mim mesmo, né? É difícil, né? Ou seja, não vou dizer, né? Eu compro bananas, tá? Pode até ser, né? Eu pergunto ali para a pessoa, né? Ó, eu compro banana, sim ou não? Tá? Posso até perguntar. Só que o que a gente vai fazer?
Eu quero montar, então, em vez de ich kaufe Bananen, eu quero fazer a nossa pergunta no formato utilizando o nosso du. Então, vamos passar aqui, em vez de ich kaufe Banane, nós vamos colocar aqui du kaufst Bananen. Nesse caso, então, agora eu estou dizendo você compra bananas. Beleza? Por que que eu fiz isso? Justamente para a gente poder montar a nossa Ja-Nein-Frage. Como é que a gente faz para montar a nossa Ja-Nein-Frage? Faz o cruzado. Verbo da posição 2 passa para a posição 1. Sujeito da posição 1 passa para a posição 2. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui desse jeito, então, para você acompanhar melhor. O que que nós vamos ter aqui? Kaufst. Kaufst. Opa, faltou o T aqui. Kaufst du Bananen? Tá pronta, pessoal, aqui a nossa pergunta de sim ou não. Aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer Ja, ich kaufe Bananen. Estamos trabalhando aqui com o nosso plural, né? Sim, eu compro bananas. Ou Nein, ich kaufe keine Bananen. Agora, o que que a gente tem que lembrar aqui? Por que que aqui em cima ficou kein? E por que que ali embaixo ficou keine? Pessoal, lembrando dos nossos artigos, tá? Eu vou colocar tudo em preto aqui para não precisar ter que ficar trocando a cor o tempo todo, tá? Para facilitar e agilizar aqui o nosso processo. Quais são os nossos artigos definidos? Der, die, das, e nós temos o die do plural. Beleza? Esses são os artigos definidos. Agora, o que que nós temos ainda? Nós temos artigos indefinidos. Quais são eles? Para o dia, nós temos o ein. Para o die, eu tenho eine. Para o das, nós temos o ein. E para o die do plural, nós temos o eine, certo? Aqui é errado, tá, pessoal? Lembra, tá? Aqui nós não temos o artigo definido. Por quê? Porque eu não posso dizer eu como uma banana. Eu não posso... A palavra ein, ela indica unidade, ou seja, uma coisa. Eu não posso misturar uma coisa que indica unidade com algo do plural. Tá? Quais que são agora os nossos artigos de negação? Aqui é fácil, né, pessoal? É só acrescentar o K. Kein, keine para o nosso die, kein para o das, e aqui nós temos o plural, tá? Keine, né? Porque eu posso dizer ich kaufe keine Banane, que é justamente a situação que nós temos aqui. Então, por que que em cima nós temos kein e por que que ali embaixo nós temos keine? Pessoal, sempre lembra que a grande maioria dos substantivos tem um gênero, e o gênero é definido pelo seu artigo. A palavra Bier é neutra, ou seja, das Bier. Nesse caso, nós vamos cair, então, aqui no kein, né? Ich habe kein Bier. Por outro lado, o que que nós temos? Bananen está no plural. Nesse caso, então, a minha negação vai ser keine. Ich kaufe keine Banane. Esse é o tipo de coisa, então, que você tem que chegar. Então, tudo partiu do gênero do meu artigo e no caso, do gênero do meu substantivo, ou seja, através do artigo dele, eu consegui definir o que que eu vou colocar ali. Tá? Vamos para mais um exemplo? Vamos supor agora que a gente tenha Das ist dein Auto. Este é o seu carro. Se eu quiser perguntar, este é o seu carro? Faz o cruzado, pessoal. Passa o este para frente, né? E o das ali para depois. Então, acompanhando aqui em cima comigo, o que que nós vamos ter? Ist das dein Auto? Este é o seu carro, sim ou não? Aí eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso dizer Ja, das ist mein Auto. Olha o artigo possessivo. Aqui eu estou perguntando para a pessoa em du. Ist das dein Auto? Artigo possessivo do du é o dein. Eu vou responder agora em ich, certo? E agora, qual que é o artigo possessivo do ich? Ja, das ist mein Auto. E se não for o meu carro, o que que eu vou dizer? Nein, das ist nicht mein Auto. Nesse caso aqui agora, toda vez que a gente tem um artigo possessivo, tá, pessoal? A negação, ela ocorre com o nicht. Das ist nicht mein, nicht dein, nicht sein, nicht unser e assim por diante. Se você não lembra, né, dos artigos possessivos, tá? Lembra eles, tá? Coloca uma listinha aí, né? Você pode imprimir, né? Ou seja, a lista dos artigos possessivos, então, ali em alemão. Vai estar lá. Ich, mein, du, dein, er, sein e assim por diante. Vamos para a próxima, pessoal. Tudo isso, então, são Ja-Nein-Fragen positivas. Olha só. Nessa frase aqui agora, eu estou afirmando. Es geht dir gut.
você está bem. Só que não é isso, não quero afirmar, quero fazer a pergunta, você está bem? Como é que nós vamos fazer isso? Passa o verbo da posição 2 para a posição 1 e aquele is para a posição que está na posição 1, ele vai para a posição 2. O que nós vamos ter aqui, então? Git, olha ali, ó. Lembrando, pessoal, sempre com letra maiúscula, tá? Início de frase, tá? Git is dir. Agora deixa eu avançar aqui, que você já enxergou ali do lado. Git is dir gut. Você está bem? Aí qual que vai ser a minha resposta? Ja, mir geht es gut. Sim, eu estou bem. Ou nein, mir geht es nicht gut. Notem que aqui o gut, ele é um adjetivo, tá? E a negação de adjetivos a gente faz através do nicht e o adjetivo. Nein, mir geht es nicht gut. Não, eu não estou bem, tá? Então tá ali, ó. Grave então, né, que a nossa Ja, Nein Frage positiva, ela sempre tem então uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta de sim ou não na forma positiva, ela sempre tem origem uma frase afirmativa. Vamos lá então, próxima frase. Wir gehen heute Abend ins Kino. Nós vamos hoje à noite ao cinema. Quando eu falo isso, eu estou afirmando, já estou dizendo, ó pessoal, wir gehen heute Abend ins Kino, ok? Nós vamos hoje à noite ao cinema, beleza? Beleza, então. Só que se eu quiser perguntar para minha família, por exemplo, ali para minha esposa, né? Frau, vamos hoje à noite ao cinema? Como é que eu vou perguntar isso daí agora para ela? O que nós vamos fazer? Lembre, pessoal, faz o cruzado. Por isso que eu estou dizendo, você sempre tem que ter como base qual que é o problema. Por que o aluno não consegue montar uma Ja, Nein Frage? Porque ele não sabe a origem dela. Uma Ja, Nein Frage, principalmente agora no início, até ele se tornar algo automático, você tem que lembrar da sua frase de origem. Eu sempre vou estar afirmando alguma coisa, troca de posição, faz o cruzado e automaticamente eu tenho a minha Ja, Nein Frage. Então, muitas vezes no alemão, e eu quero te ensinar isso, tá? Ou seja, raciocinar dessa maneira. Muitas vezes no alemão a gente tem que dar um passo para trás, ou seja, reconhecer então algo que já é comum para mim, para eu poder dar o próximo passo. E é isso que a gente faz com as Ja, Nein Fragen. Sabendo a minha frase de origem, eu consigo formar a minha Ja, Nein Frage. Então tá aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer então essa inversão. Gehen vai para cá, o wir vai para a posição 2. Então, tá ali, meus amigos. Como é que vai ficar, então, nossa pergunta? Deixa eu tentar botar aqui para a gente enxergar tudo. Tá ali, ó. O que nós vamos ter, então, na posição 1? Gehen, wir, e todo o restante permanece igual e inalterado. Heute Abend, deixa eu baixar minha cabeça aqui para você enxergar, tá? Tá ali, ó. Gehen wir heute Abend ins Kino? Vamos hoje à noite ao cinema? Essa é uma pergunta de sim ou não. Eu posso, então, responder com, né? No caso, para a pessoa, né, para quem eu perguntei, Ja, wir gehen heute Abend ins Kino. Ou ainda, nein, wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Eu fiquei aqui na frente de novo, tá? Perdão. Nein, wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Eu quero te dar um detalhe, eu não quero me aprofundar aqui agora, tá? Nesse assunto, mas eu quero que você entenda que o nicht, pessoal, ele tem diversas posições, tá? Que ele pode ocupar numa frase, e diversas negações que a gente pode fazer. Por exemplo, assim, vamos supor que eu dissesse, então, ó, Nein, wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Vocês estão percebendo que o meu nicht, ele ficou na frente da informação do cinema? Cinema, todo mundo concorda que é uma indicação de local? Ou seja, eu estou dizendo, então, que hoje à noite nós não vamos ao cinema. Mas eu poderia dizer que nós vamos a algum outro lugar. Poderia dizer, por exemplo, Nein, wir gehen heute Abend nicht ins Kino, sondern, que significa mais sim, ins Theater. Mais sim ao teatro. Ou ainda, Nein, wir gehen heute Abend nicht ins Kino, sondern wir bleiben zu Hause. Vamos falar também sobre esse sondern aqui, tá? Não se preocupe. Já estou te trazendo já uma ideia. Por quê? Kino, todo mundo concorda, pessoal? Cinema é um local, teatro é um local também, zu Hause, em casa, também é um local, certo? A partir do momento que eu fiz a minha negação com nicht, e ela veio antes da indicação de local, eu tenho que substituir então para um outro local. Como, por exemplo, então, wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Nós não vamos ao cinema, mas sim ao teatro. Se eu fizesse uma pergunta para você, nós vamos sair hoje à noite diante dessa frase aqui, sim ou não? Tá? Até aqui do sondern, né? Sondern ins Theater. Vamos sair de casa? Vamos sair hoje à noite, sim ou não? Sim, nós vamos sair hoje à noite.
Só que nós vamos ao cinema, diante dessa frase aqui. Nós não vamos ao cinema. Aonde que nós vamos? Ao teatro. Beleza? Vamos mudar isso daqui agora. Eu vou trocar a posição do nicht. Eu vou dizer, então, agora, que nós não vamos... Olha só onde é que eu vou colocar o nicht, pessoal. Eu vou colocar ele na frente do heute Abend. Você concorda que hoje à noite é uma indicação de quando? Ou seja, quando que nós vamos ao cinema, por exemplo? Eu posso dizer, né? Hoje à noite. Ou seja, se eu tenho uma pergunta de quando, lembra que eu botei ele para você antes? Temporale Angabe ou Zeitangabe, heute Abend é uma indicação de tempo. Então agora, pessoal, aqui com o meu nicht, eu tô negando o tempo, ou seja, eu estou negando o quando a gente vai no cinema. Eu posso dizer, então, nein, wir gehen heute Abend, wir gehen nicht heute Abend ins Kino, sondern morgen, mas sim amanhã, ou, mas sim no sábado. Então, a pergunta que eu faço para você aqui agora é, diante dessa frase aqui, eu vou deixar só am Samstag, beleza? Não, nós não vamos hoje à noite ao cinema, mas sim no sábado. A minha pergunta aqui é, a gente vai sair hoje à noite? A gente vai hoje à noite ao cinema? Não, nós não vamos hoje à noite. Mas nós vamos ao cinema em algum dia? Sim. Quando? No sábado. Am Samstag. Beleza? Isso aqui, pessoal, é um detalhe, tá? Que faz muita diferença, né? Inclusive, a posição do nicht, tá? A gente poderia passar uma aula inteira, né? Só conversando sobre o nicht. Esse é um pequeno detalhe que eu achei válido, então, de trazer aqui agora. Espero que te ajude, então, a entender melhor um pouco a respeito da posição do nicht. Tá bom? Meus amigos, voltando então aqui, finalizamos com as nossas Ja, Nein Fragen que partem de uma afirmação. Ou seja, quando eu tenho uma afirmação, eu monto uma Ja, Nein Frage positiva. Por isso que eu botei o sinalzinho de mais aqui. Eu costumo utilizar as abreviações JNF positiva. Ja, Nein Frage positiva. Haben Sie Bier? Ja, ich habe Bier. Ou Nein, ich habe kein Bier. Agora, o que vai acontecer? Nós também podemos formular, pessoal, Ja, Nein Fragen negativas. E aqui um alerta de lacuna, tá? Porque vocês, né, os alunos que estão aí em geral, não conseguem montar uma Ja, Nein Frage negativa. Muitas vezes não conseguem nem montar uma Ja, Nein Frage positiva, né? Quem dizer é uma negativa. E é isso que eu quero resolver com você aqui agora. Então, vem aqui comigo, meus amigos. Olha só o que nós vamos ter aqui. Toda Ja, Nein Frage negativa, ela vai partir de uma frase negativa. Observem a frase seguinte. Du hast keine Kinder. Você não tem filhos. Mateus, eu vou continuar utilizando o cruzado ali como sempre? Sim, pessoal. Estrutura de Ja, Nein Frage é assim, beleza? Vamos continuar, então, utilizando a mesma estrutura. Nesse caso, então, como é que vai ficar a minha Ja, Nein Frage negativa? Se eu quiser perguntar, você não tem filhos? O que eu vou dizer aqui? Hast du. E ali agora nós vamos ter nessa parte aqui em vermelho, nós vamos dizer hast du keine. Olha ali, hast du keine Kinder? Você não tem filhos? A gente faz esse tipo de pergunta também, né, pessoal, no português, né? Eu achava que você tinha filhos, né? Você não tem filhos? E agora que vem o grande detalhe. Se a pessoa me perguntou, hast du keine Kinder? Você não tem filhos? E eu quero dizer, tenho sim, né? Sim, eu tenho. Para uma resposta, olha só, escute bem o que eu vou falar agora, antes de você anotar esse detalhe. Se a minha pergunta é uma Ja, Nein Frage negativa, eu jamais posso responder com o Ja. Se eu quiser responder de forma afirmativa, ou seja, positiva, eu não vou poder utilizar o Ja. Mas daí, Matheus, o que eu utilizo? Eu vou utilizar o Doch. Hast du keine Kinder? Doch. Ich habe Kinder. Tenho. Então, eu quero que você grave esse Doch como tenho sim, né? Sim, com certeza eu tenho. Sabe quando a gente responde? Você não gosta de chocolate? Gosto de chocolate. Você não bebe cerveja? Bebo cerveja, tá? Tá ali então. E agora, Matheus, e na negação? O que vai acontecer? Na negação, pessoal, daí fica igual às nossas frases daí positivas, tá? Hast du keine Kinder? Aí tu vai simplesmente confirmar. Nein, ich habe keine Kinder. Legal? Só
a resposta afirmativa, a resposta positiva para uma pergunta negativa. Hast du keine Kinder? Doch, ich habe Kinder. Hast du keine Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Não, eu não tenho filhos. Aí permanece igual. Mais um exemplo aqui. Eu estou afirmando agora, na verdade, estou negando, né, uma frase negativa, eu estou dizendo para você, ó, du magst keine Schokolade. Só que a gente não vai, né, pessoal, fazer afirmações assim dessa forma direta. Qual que é a tendência aqui? É a gente perguntar, né? Você não gosta de chocolate? Eu pensei que você gostava. Então, como é que vai ficar a nossa frase ali? Ou seja, a nossa Ja-Nein-Frage negativa. Du magst keine Schokolade. Como é que vai ficar a nossa pergunta? Magst du? Aí ali nós vamos ter o nosso keine. Magst du keine Schokolade? Você não gosta, então, de chocolate, né? Eu pensei que você gostava. Pergunta Ja-Nein-Frage negativa. Se eu quiser dizer gosto de chocolate, né? Sim, sim, eu gosto. Posso responder com Ja, pessoal, a uma pergunta que é negativa? Não posso. O que é que a gente vai utilizar? O doch. Doch, gosto, sim. Doch, ich mag Schokolade. Sim, eu gosto de chocolate. E se eu não gostar, vou estar simplesmente confirmando, né? Nein, ich mag keine Schokolade. Beleza? Negação continua tudo igual, né? Como a gente fazia aqui em cima, ó. Nein, wir gehen heute Abend nicht ins Kino. E assim por diante. Ou seja, a tua resposta negativa, ela permanece igual ali em cima. Só para uma resposta positiva em relação à pergunta negativa. Aí você vai utilizar o doch. Vamos a mais um exemplo. Das ist nicht dein Auto. Este não é o seu carro. Se eu quiser agora, então, fazer a pergunta, isso não é o seu carro? Pensei que você tinha comprado esse carro aqui, né? Você tinha me falado alguma coisa assim. O que eu vou dizer agora aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Faz o cruzado. Como é que vai ficar? Ist das nicht dein Auto? Esse não é o seu carro? E eu quero dizer que sim, né? Não, sim, é o meu carro. Posso responder com ja, meus amigos? Não posso, né? Eu vou responder com doch. E agora, o que eu digo? Das ist mein Auto. A pergunta foi com dein, né? Porque a pessoa está falando comigo em du. Virou agora ich. Qual que é o artigo possessivo do ich? É o mein. Doch, das ist mein Auto. E se não for, simplesmente vou confirmar então ali, né? Nein, das ist nicht mein Auto. Certo? Vamos a mais um exemplo aqui, meus amigos. Olha só. Temos mais 2 exemplos ali, então, aqui para a gente trabalhar. Es geht dir nicht gut. Você não está bem. Só que eu não vou, né? Eu posso, obviamente, né? Falar assim, ó, você não está bem, tá? Estou percebendo isso daí. Mas eu posso perguntar para a pessoa, você não está bem? O que vai acontecer aqui agora? Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente fazer, então, ali juntos. Es geht dir nicht gut é a minha negação. Como é que eu vou fazer, então, a minha pergunta? Traz o verbo ali para frente. Geht, né? Faltou o T aqui. Opa! Geht es dir nicht gut? Você não está bem? E qual que vai ser a minha resposta? Se quiser dizer não, eu estou bem sim, né? Tô bem, tá tudo certo. Posso responder com ja a uma pergunta negativa? Não posso. Vou responder com doch. Daí eu vou responder, ó. Doch, mir geht's gut, né? Mir geht es gut. Sim, eu estou bem. Ou resposta negativa, nein, mir geht es nicht gut. Não, de fato, tá? Eu não estou bem. Resposta positiva a uma pergunta negativa é feita com doch. Mais uma aqui, meus amigos, para a gente finalizar as nossas Ja-Nein-Fragen. Eu vou terminar com vocês, então, aqui a nossa aula falando sobre quando que usamos o nein, o kein ou o nicht. Inclusive, é uma grande lacuna, né? Eu estou aqui na frente da plaquinha, tá? Já ela vai aparecer aí para você, tá? Olha ali. Wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Nós não vamos hoje à noite ao cinema. Aí aqui eu estaria negando, estou dizendo, ó, pessoal, hoje não dá, tá? Hoje nós não vamos ao cinema. Mas se eu quisesse assim confirmar, a gente não tinha combinado, né? Nós não vamos hoje à noite ao cinema? Pensei que a gente tinha conversado alguma coisa sobre isso, né? Da gente ir hoje e tal. O que eu vou fazer? Traz o gehen ali para a posição 1. Gehen wir heute Abend. Gehen wir heute Abend nicht ins Kino?
nós não vamos hoje à noite ao cinema? Se eu quiser dar uma resposta positiva a uma pergunta negativa, eu posso utilizar o ja? Não posso, pessoal. O que eu vou utilizar? Doch. E vou confirmar, né? Doch, wir gehen heute Abend ins Kino. Sim, nós vamos hoje à noite ao cinema. Se eu quiser confirmar que não, nein, wir gehen heute Abend, né? Wir gehen heute Abend nicht ins Kino. Não, nós não vamos hoje à noite ao cinema. Deixa eu aumentar aqui para você notar. E é assim, pessoal, que a gente faz as nossas Ja, Nein, Fragen negativas e, consequentemente, né, também trazemos aqui as suas respostas. Lembrando que no início da aula eu falei para você, não basta apenas saber fazer a pergunta ou reconhecer a pergunta. Eu tenho que reconhecer a pergunta e fornecer a resposta adequada que eu desejar. Essa resposta aqui, no caso das Ja, Nein, Fragen, pode ser tanto uma resposta positiva como também uma resposta negativa. Resumindo, se eu tenho uma Ja, Nein, Frage positiva, aí eu posso responder com Ja ou Nein. Agora, se eu tiver uma Ja, Nein, Frage negativa, aí eu só posso responder, né? Na parte afirmativa, daí vai ser com o Doch ou utilizando o Nein. Ok? E para a gente finalizar, meus amigos, então aqui a nossa aula de hoje, vamos lá aqui, ó, alerta de lacuna então aí para você, porque os alunos, né, sempre têm dificuldade com isso daqui, acabam confundindo, misturando, e vira uma salada, então ali o teu texto e a tua fala, e isso pode prejudicar a compreensão, né, principalmente se você estiver fazendo prova, tá? Se o avaliador, né, tiver dificuldade de compreender o que você está dizendo, você vai ter pontos, então, descontados. Vamos lá, então. As 3 palavras, uma outra coisa que eu quero que você faça, tá? E, né, eu quero começar a trazer uma mentalidade em você, tá? Eu quero que você comece a pensar como eu penso. Eu quero que a gente sincronize os nossos pensamentos, ou seja, eu quero que os nossos pensamentos estejam sempre alinhados. Que a partir do momento, né, que você entrar nessa minha mentalidade, tudo vai ficar mais fácil. Vou te mostrar, né, ou seja, o caminho mais fácil sempre. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a ver nas palavras qual que é o sinal delas. Sabe que é uma palavra negativa, né? Começa a enxergar um sinalzinho, então, de menos ali. Eu trabalho, pessoal, sempre tá com coisas que são positivas, sinal de mais, eu sempre trabalho daí com a cor verde. E coisas que são negativas, eu sempre trabalho, então, com um negócio vermelho, que nem coisa de trânsito, né, pessoal? Verde, né? Vai, né? Seja tudo ok. E vermelho, né? Opa! Ou seja, é algo, então, negativo, né? Ou seja, não posso, então, ir. Então, nós temos nein, kein e nicht. São 3 palavras negativas. Quando que a gente utiliza o nein? O nein, meus amigos, é utilizado somente para respostas negativas às Ja, Nein Fragen. Gehst du gern ins Kino? Você gosta de ir ao cinema? Nein, ich gehe nicht gern ins Kino. Observe que aqui a gente tem tanto o nein, né, como também o nicht. Então, o nein ele só serve para responder a uma Ja, Nein Frage. Beleza? Esta aqui que é a regra, então, para a gente utilizar o nein. Quando que eu utilizo o kein ou keine e suas formas ali declinadas? Você vai utilizar o kein, keine sempre antes de substantivos. Olha só, antes de substantivos em oposição ao ein, eine. Ou seja, tu vai utilizar então o kein, que é um artigo de negação, ou seja, um Negativartikel, em oposição, ó, Negativartikel, você vai utilizar em oposição ao ein, eine, que é o nosso indefinite article, ou seja, o nosso artigo indefinido. Numa dessas situações, seja em oposição ao ein, eine, ou ainda, pessoal, quando não houver artigo antes do substantivo. Frases comuns no plural. Lembra da nossa frase ali anterior? Kaufst du Bananen? Ó, kaufst du Bananen? Você compra bananas? Nein, ich kaufe keine Bananen. Como não tinha artigo na minha pergunta antes de Bananen, eu fiz a negação, então, com o kein, keine. Vamos lá, então, meus amigos. Olha só. Ist das ein Auto? Isso é um carro? Nein, das ist kein Auto. Das ist ein Motorrad. Então, aqui estamos trabalhando com a situação de oposição ao nosso ein, eine. Pergunto para a pessoa, magst du Schokolade? Meus amigos, vocês estão percebendo que antes do substantivo aqui, nós não temos um artigo? Olha só, o espaço aqui está vazio, né? Nós não temos um die, die, das, de plural, nós não temos um ein, eine,
Ou seja, eu estou simplesmente perguntando para a pessoa, até em português, a gente não pergunta, você gosta do chocolate? Claro, né? Se tivesse entregado um chocolate específico ali, eu perguntaria isso. Mas eu pergunto diretamente para a pessoa, você gosta de chocolate? Você gosta de maçã? Você gosta de banana? Você gosta de carros? Perceba que até em português não está utilizando nenhum artigo. Nesses casos, você vai utilizar o keine. Magst du Schokolade? Nein, ich mag keine Schokolade. Ausência de artigo. Ou no caso aqui, do plural. Kaufst du Bananen? Você compra bananas? Nein, ich kaufe keine Bananen. Observe que como nós estamos aqui no plural, eu não estou trabalhando então, né? Ou seja, eu não tenho um artigo ali. E por isso que eu vou utilizar o keine. Certo? Tá aqui então, pessoal, regras para você utilizar o keine. Vai ser sempre então em oposição ao eine. Ist das ein Auto? Nein, das ist kein Auto. Quando nós não tivermos artigo na frente, mesmo que o meu substantivo esteja no singular. Magst du Schokolade? Ich mag keine Schokolade. Ou se tiver na forma plural, Bananen. Kaufst du Bananen? Nein, ich kaufe keine Bananen. Beleza? E agora, meus amigos, chegando então no final da nossa aula, quando que a gente utiliza o nicht? Você vai precisar utilizar o nicht para negar um verbo, ou seja, ações inteiras, e antes de palavras como possessivo, artigos possessivos, adjetivos e advérbios, como, por exemplo, o gern. Observe, então, como o nicht aqui, ele pode negar, primeiramente, uma ação inteira. Olha só. Kommt Alfred heute zur Arbeit? O Alfred, ele vem para o trabalho hoje? Nein, er kommt heute nicht. Não, ele não vem hoje. Pronto, assunto encerrado. Stimmt das? Isso está certo? Sim ou não? Tudo ja, nein, fragens. Olha aqui, ó. Nein, das stimmt nicht. Não, isso não está certo. Ou, isso não é verdade. Weißt du das? Você sabe disso? Nein, ich weiß es nicht. Não, eu não sei isso, né? Ou eu não sei nada disso, por exemplo. Kommt Thomas heute zur Schule? O Thomas vem para a escola hoje? Nein, Thomas ist krank, deshalb kommt er heute nicht. Não, o Thomas ele está doente, por isso que hoje ele não vem. Último exemplo aqui em relação à negação de frases inteiras, ou de verbos na ensino. Ou seja, aqui o nicht está negando a minha frase inteira, está negando o meu verbo. Verstehst du das? Você entende isso? Nein, ich verstehe das nicht. Né? Não, eu não entendo isso. E ponto final. Agora, exemplos, né, com as demais situações. Ist das deine Tasche? Esta é a sua bolsa? Nein, das ist nicht meine Tasche. Observe, então, que o nicht está na frente do meine, e o meine é um possessive article. Uma das situações que a gente vai utilizar o nicht para fazer a negação. Geht es dir gut? Nein, mir geht es nicht gut. Lembre-se que para a gente negar um adjetivo, a gente utiliza também o nicht antes dele. Ist der Tisch schön? Nein, der Tisch ist nicht schön. Observe que schön também é um adjetivo. Estou negando com o nicht. Inclusive, eu botei aqui, né? Er ist hässlich, né? Ou seja, a mesa é feia, né? Ou seja, horrível. Fährst du oft Fahrrad? Você anda frequentemente de bicicleta? Nein, ich fahre nicht oft Fahrrad. Oft, pessoal, é um advérbio, tá? Uma das situações que nós temos aqui em cima, ó. A gente utiliza o nicht para negar um verbo, ou seja, ações inteiras, e antes de palavras como possessive article, adjetivos, advérbios, como, por exemplo, o nosso gern. Aqui o oft ele é um advérbio de frequência. Estou utilizando o nicht para fazer a negação. E por último, isst du gern Bananen? Nein, ich esse nicht gern Bananen. Você gosta de comer bananas? Não, eu não gosto de comer bananas. Observe, então, aqui que o gern ele é um advérbio e por isso que eu estou negando, então, com o nicht. Certo? Então, tá aí, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma aula. Parabéns pela sua persistência, pela sua presença aqui também, por se manter firme no nosso desafio. Lembrando, o que você faz agora, ou seja, o teu sacrifício agora, né? Ou seja, de ficar aqui estudando, né? Em vez de estar dormindo, de estar aproveitando, fazendo outra coisa,
é isso que vai refletir no teu futuro. Ou seja, aquilo que tu fizer agora, a escolha que tu tomar agora, é o que vai, então, mudar a tua vida. E tá aqui comigo, né? Ou seja, às 7 horas da manhã, fazendo a aula e querendo mudar, ou seja, querer resolver a tua situação, tu já está de parabéns, tá? Então faça agora, né? Estude, capriche, tape as suas lacunas, resolva os seus problemas, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Que a gente vai, então, chegar, pessoal, rumo, então, a um alemão, né? Sem lacunas, tá bom? Um grande abraço a você. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Herzlichen Dank, liebe Leute. Also, bis dann. Tschüss!